Questão 2, vamos lá então. Questão da Federal de Santa Catarina, questão aberta. Lembrando, é uma prova que tradicionalmente é uma prova de somatório. Mas tem questões abertas também, onde há uma pergunta, você tem que chegar à resposta e marcar isso no gabarito, que é o caso dessa questão. O volume de um cone reto é de 1024 pi centímetros cúbicos. Se a altura, o raio da base e a geratriz desse cone formam, nessa ordem, uma progressão aritmética, então calcule a medida da geratriz em centímetros. Caraca, Adri, como assim? O cara colocou PA aqui, lembrando que progressões, PA e PG, é bem comum de aparecer na geometria. Bem comum o quê, né? Na geometria, eu posso trazer outras matérias. Matemática básica, direto, e progressões é uma que aparece também com uma certa frequência. Adri, vamos pensar o seguinte, resumidamente, ele me deu o volume, que é a geratriz. Lembra que antes ele deu a geratriz e queria o volume, para isso ele deu a área lateral. Agora foi dado o volume, quer a geratriz, lembrando que para calcular o volume você não usa a geratriz, olha como é que os vestibulares costumam fazer essa pegadinha, né? Ele te dá ou pergunta justamente aquilo que não é utilizado naquela operação tipo volume. Ah, isso é justamente para o quê? Ter mais trabalho na questão. Só que ele deu o quê? Uma ideia do raio, da altura, da geratriz, como que eles se relacionam. E através dessa relação é que nós vamos conseguir calcular. Vamos lá então? Vamos passo a passo, destacando e já montando as informações. Falou que era um cone reto, né? Se é um cone reto, desenhei um cone reto. Desse cone reto ele falou o quê? Que a altura, o raio da base e a geratriz formam nesta ordem uma PA, uma progressão aritmética. Aí nessa hora você está pensando, vou chamar de H, R e G. Boa ideia ou má ideia? Péssima ideia. Se você chamar de H, R e G, você falou o que em relação a isso que está em PA? H, R e G estão em PA. E o que isso tem em PA? Nada. Adri, então eu vou chamar o quê? 3 termos em PA. Lembrei da aula de PA? Vou chamar de X menos R, X menos a razão, X e depois X mais R, X mais a razão. Boa ideia? Já é melhor que a anterior. É como a gente escreve tradicionalmente 3 termos em PA. X menos R, X e X mais R. Mas, Adri, tem um jeitinho melhor? Olha só o detalhe. Ele falou que a altura, o raio e a geratriz estão em PA. Eu estou falando que tem 3 elementos em PA, mas não são quaisquer 3 elementos. São os lados de um triângulo retângulo. Então é como se estivesse falando, eu tenho um triângulo retângulo que os lados estão em PA. E se um triângulo retângulo tem os lados em PA, ele só pode ser o próprio ou um derivado do 3, 4, 5. Só pode ser um derivado, né, tem que ser um derivado ou o próprio triângulo retângulo pitagórico. Como eu não sei se é o próprio 3, 4, 5 ou se é um derivado, eu vou chamar de quê? 3K, 4K e 5K. Onde K é o quê? O K é a constante de proporção. Dizendo se ele é o próprio 3, 4, 5, se ele é o 6, 8, 10, se ele é o 9, 12, 15 e assim por diante. Adri, mas cuidado na hora de escrever quem é o 3K e quem é o 4K. O 5K é o último, que tem que ser o que? A geratriz, sem dúvida. Agora pode ser 3K, 4K ou 3K e 4K. O raio e a altura ele tem que tomar cuidado, lembra? Quem é maior? O raio ou a altura? Depende. Pode ser a altura maior, o raio maior, eles podem ser iguais, não é o caso aqui, mas pode ser também. Então fica atento em relação a isso. Quem é o primeiro termo da nossa PA? A altura. Então a altura que é 3K, o raio é 4K e a geratriz que é 5K. Legal, né? Tem que ficar bem ligado a isso aí, tá? Então tem um pouquinho de trigonometria, tem um pouquinho de progressão aritmética, para agora o quê? Dado o volume, a gente tentar encontrar geratriz. Quem é a geratriz? 5K. Conclusão, se a gente descobrir o K, se eu e você aqui juntos, agora, vamos lá, juntos, tá? Se a gente descobrir o K, o que vai acontecer? A gente descobre a geratriz. Então eu já fiz bastante da questão, mas eu quero te pedir uma coisa agora. Pausa esse vídeo, para ele agora e tenta fazer. Se você já tinha pausado antes e tentado fazer, melhor ainda. Caso contrário, agora é a hora de pausar o vídeo e tentar fazer daqui em diante, para você ver se você pegou os conceitos do quê? De volume, de fazer as continhas na parte do cone, tá ok? Depois você volta para cá para continuar. Vamos lá então. Olha só, o volume de um cone é 1024 pi centímetros cúbicos. Volume de um cone, vai lá, volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Adri, quem é a área da base? É a área de um círculo, πr ao quadrado. Aí fica π vezes o raio,
que é 4K, raio 4K ao quadrado, vezes a altura, que é 3K, tudo isso dividido por 3. Então olha só, eu troquei o volume que foi dado, e ó, o nosso raio 4K e a altura 3K. πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Aí só me diz uma coisa, dessa continha que nós temos aqui, que eu vou colocar agora aqui mais uma vez, tá? Dessa continha, Adri, quem é que está sobrando aqui? K. É uma equação que a variável é o K. E se nós descobrirmos o K, a gente descobre a geratriz. Então basta meter o braço agora e fazer a continha. Vamos lá. Dá uma simplificadinha, né? Cancela o π com o π para calcular o volume aí, para calcular a geratriz, melhor dizendo. Cancela π com π. Adri, aqui o que mais? O 3 com 3. É um 3K, um 3 numérico. Pode simplificar com 3. O que sobrou? 1024. 4K ao quadrado. Te pergunto, esse quadrado é do K, do 4 ou dos 2? Dos 2. 4 ao quadrado, 16, e K ao quadrado, K ao quadrado. Então 1024 é igual a 16 vezes K ao quadrado vezes K. Vem comigo. 1024, que é 2 elevado a 10, dividido por 16, que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 4 é uma divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes, aonde 10 menos 4 vai dar 6. Então essa divisão dá 2 elevado a 6, que é 64. Se você prefere fazer por potência, legal. Caso contrário, faz aí mesmo. 1024 dividido por 16, 64. K ao quadrado vezes K é K ao cubo. Então 64 é igual a K ao cubo. Se K ao cubo é 64, quem é que ao cubo vai dar 64? 4. Então nosso K vale 4 e é só finalizar a questão, né? A geratriz valia quanto? A geratriz valia 5K. Se o K é 4, 5 vezes 4, 20, e esse é o valor da geratriz, e essa é a resposta que você dá para essa questão aberta da Federal de Santa Catarina. Pegou a questão? Legal, né? Então, como só tem um triângulo retângulo, é comum de colocar, às vezes, uma pegadinha, uma brincadeira com PA ou até talvez com PG. Se for com PA, não esquece que são os 3 lados de um triângulo retângulo que estão em PA. Só pode ser o próprio ou um derivado do 3, 4, 5, triângulo retângulo pitagórico. E aí aquela brincadeira de dá o volume e pede a geratriz, ou dá uma informação e pede o volume, e é comum dar justamente aquilo que você não vai utilizar. Pegou bem a questão? Questão top, né? Questão de alto nível aí, questão muito boa essa da UFSC.